Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende de verdade, não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência e Aprendizado, ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar e, consequentemente, aumentar seus resultados. Se você é novo por aqui, então ainda não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então já se inscreve aqui que tem muito conteúdo para te ajudar, principalmente em relação aos estudos. Bom, mas sem mais delongas, como que ler transforma o nosso cérebro e como que eu fiz para conseguir começar a gostar de ler, começar a criar esse hábito da leitura e como que eu fiz para entender, o que eu fui buscar para entender sobre a importância e o que a leitura faz no nosso cérebro, o que ela faz na nossa rotina e no nosso dia a dia. Bom, a primeira coisa é tentar entender um pouco da minha trajetória. Eu vou contar para vocês como foi a minha experiência com o mundo da leitura. Eu sei que muitas pessoas têm opiniões diversas sobre o mundo da leitura, têm dificuldades diferentes. Na verdade, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade em entender por que a gente não consegue evoluir na leitura, por que a gente não consegue pegar o gosto. E eu vou dar uma explicada tanto na minha rotina, como foi para mim o hábito da leitura, como que eu cheguei a construir, mas para vocês também entenderem o ponto do que, por que a maioria das pessoas não conseguem gostar de ler. Bom, a minha trajetória sempre foi em estudante de colégio público, então para mim, eu sempre estudei em colégio público e como a gente sabe aqui no Brasil, o ensino e o colégio público aqui no Brasil é muito precário, então não tem acesso a uma educação muito boa. Até mesmo os colégios particulares, alguns não são de uma qualidade tão boa. O ensino no geral no Brasil não é tão bom, né? Mas não é sobre isso que eu quero trabalhar. O que eu quero conversar com vocês é que como eu estudei sempre em colégio público, então eu não tive tanto acesso assim a algumas coisas sobre literatura. Então eu não tinha uma matéria específica determinada para literatura. Isso pode ser que seja um fator que pode ter sido contribuinte para que eu tenha dificuldade para ter conseguido iniciar lá já no comecinho, desde novo, a esse mundo da leitura. Mas como que foi para mim? Então eu tinha aula de português normal e algumas aulas de português a professora separava para a gente fazer a leitura, que seria basicamente como se a gente tivesse uma matéria de literatura, só que era dentro da matéria de português. Dentro desse processo, dentro dessas matérias que a professora dava da língua portuguesa, ela separava um dia ou 2 dias na semana para colocar livros para a gente ler. Só que tinha um grande problema. A professora separava livros que ela mesma escolhia e que ela tinha disponível dela mesma. E o que acontecia? Muitas vezes quem escolhia os livros era ela. Então, ou seja, ela escolhia os livros para os alunos e a gente tinha que ler. Então, muitas vezes a gente recebia um livro ali, só que muitas vezes o tema que a gente recebia do livro não era uma coisa que agradava, não era uma coisa que chamava muita atenção. Então o que isso aconteceu comigo? Conforme ela trazia os livros, eu tinha muitas vezes o hábito de não sentir necessidade, vontade de ler aquilo, porque não eram coisas que me agradavam, então não eram temas que me agradavam. Isso fez com que eu começasse a criar uma repulsa à leitura, então eu não sentia vontade, falava que aquilo não era para mim, que eu não gostava de ler, que eu não tinha nascido para isso, que eu não tinha nascido para ser uma pessoa que gostava de ler. E justamente por conta da questão de sempre ser recebido com livros que não chamavam meu interesse e não era eu que escolhia os livros. Isso fez, não só comigo, mas com a maioria dos meus colegas, criar uma repulsa pela leitura. Por quê? A gente tinha que fazer uma leitura obrigatória e sem necessariamente ser um tema que a gente gostasse. Isso fez com que a gente não sentisse aquela vontade, aquele desejo. Isso é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, para quem quer entender como começa a gostar desse mundo da leitura, é que se você tentar se esforçar em ler coisas que não chamem a sua atenção, em coisas que você não sente vontade, vai ser muito difícil para você conseguir iniciar esse hábito da leitura. Porque principalmente, antes de tudo, para que você comece a gostar de ler, você precisa ler sobre coisas que chamem a sua atenção. Esse é o primeiro conselho que eu quero trazer para vocês e é por isso que eu já estou começando a iniciar, contando um pouco da minha vida e como foi para mim, para que vocês não tenham esse mesmo erro. Ou se vocês passaram por isso, agora na hora de iniciar de fato o hábito da leitura, comecem por temas que vocês gostem, porque se vocês fizerem uma coisa que é obrigada, você não vai conseguir
fazer por muito tempo. Pensa você tendo que ler um livro de 400 páginas de um tema que você detesta ou que você não tem nenhum interesse. Vai ser muito maçante para você conseguir ler essas 400 páginas. Pode até ser que você consiga ler as páginas, mas vai ser muito cansativo e muito maçante. A chance de você sair desse livro sem vontade nenhuma de ler outro é muito grande. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam então é exatamente isso. É começar a leitura sempre por temas que chamem a atenção de vocês. E conforme eu tive essa experiência na minha vida de ter essa repulsa, eu sentia que eu não tinha esse dom, esse domínio para a leitura. Então eu sentia que para mim a leitura não ia ser algo que ia ser não ia me agregar e que não ia ser relevante na minha vida. Isso fez com que eu criasse a repulsa. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui começando a me interessar muito pelo tema da anatomia. A anatomia foi uma paixão muito grande na minha vida. Eu comecei a sentir curiosidade em perguntar para as pessoas sobre os ossos, como funcionava os sistemas do cérebro, principalmente do cérebro, as funções dos processos cognitivos do cérebro. Isso foi uma coisa que foi me atraindo. E aí as pessoas falavam: Igor, por que você não compra um livro sobre esse tema? Por que você não compra um livro sobre esse tema? Aí até que eu tomei a decisão, quando eu já estava trabalhando de menor aprendiz, eu comecei trabalhando com 16 anos de menor aprendiz, eu decidi que o primeiro pagamento que eu tivesse, eu iria lá e comprava. Eu iria comprar o livro, né? E aí eu acabei comprando o Atlas de Anatomia, que até eu tenho ele até hoje. Esse Atlas de Anatomia foi o livro que eu peguei, na primeira vez que eu peguei ele, eu quase comi o livro, de tanto que eu fiquei folheando as páginas cada vez mais. Eu li sobre muita coisa, aprendi muita coisa. E isso para mim não foi uma coisa maçante, e foi uma coisa que eu me assustei, porque eu na minha cabeça pensava que eu não tinha vocação e não tinha o dom, não tinha o tato para aquilo, não conseguia pegar a leitura. Mas quando eu vi que o tema era algo que me chamava muita atenção, então se eu estava lendo 20, 30 páginas, não importava. O importante é que eu estava tentando responder aquelas perguntas que estavam na minha cabeça, aquela curiosidade que eu tinha, aquela coisa de criança de: mas o que é isso? O que é aquilo? Para que serve isso? Isso fez com que eu começasse a dissecar aquele livro e ficar cada vez mais viciado naquilo. E aí que eu fui entendendo, claro que isso não foi do dia para a noite, eu fui começando a pensar sobre isso e eu pensei: tá, não é que eu não goste de livros. Talvez os livros que me foram apresentados não foram temas que eu senti interesse. E aí é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. É igual usar o exemplo da música. Tem pessoas que gostam de música de rock, tem outras que não. Tem outras que preferem sertanejo, tem outras que preferem música clássica. Cada um tem um tipo. Não significa que só porque você não gosta de rock, que significa que você não gosta de música. Só significa que você não gosta de certo fator, de certa fragmento ali da música, de certo ritmo, né, que a gente separa nesse estilo. E no livro é a mesma coisa. Não significa que só porque você não gosta de determinados temas que você não gosta de ler. Igor, eu não gosto, por exemplo, de livros que falem sobre a questão da biologia. Mas tem livros que chamam muito essa atenção. Por exemplo, eu tive muitos colegas que gostavam muito da área da mitologia e da história, né, o processo da história e mitologia em si. Então esses eram temas que chamavam a atenção deles. Então pensa da seguinte forma, vamos tentar analisar dessa seguinte forma. Se a gente já na infância tivesse sido apresentado a temas que a gente gostasse e que fosse colocado essa imersão nesse mundo da leitura, principalmente naqueles temas que a gente gostava, com certeza seria muito mais fácil para você conseguir desenvolver o hábito da leitura. Então esse é o primeiro conselho que eu quero dar para vocês. Se você está aqui, você quer de alguma forma melhorar o teu processo da leitura ou você quer entender o processo de como que ela vai fazer com a tua cabeça e como ela vai melhorar. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Quanto antes você começar a ler e buscar as coisas por prazer, as leituras por temas que você goste primeiro, vai ser muito mais fácil de você construir esse hábito. Porque daí depois, quando você tiver que ler coisas maçantes, que de fato às vezes a gente tem que ler uma coisa que é difícil, às vezes a gente tem que ler uma coisa que é para faculdade, ali para escola, vai ser muito mais fácil, porque o processo do hábito já está construído. Então vai ser muito mais simples. Esse é o primeiro conselho que eu quero deixar para vocês. Como eu iniciei o meu processo da leitura e como eu comecei a gostar de ler para que isso entrasse de fato na minha vida. Bom, e a segunda coisa que eu quero explicar para vocês é agora sim o tema em si do vídeo, né?
o quão o processo da leitura modifica o seu cérebro? Essa foi uma pergunta que, depois que eu comecei a estudar sobre a neurociência do aprendizado, eu comecei a me aprofundar mais ainda na leitura, e a leitura sempre fez muita parte da minha vida depois daquele ponto que eu comentei com vocês, quando eu comecei a construir esse gosto, depois do livro de anatomia, que eu comecei a entrar nesse mundo. Essa foi uma dúvida que surgiu quando eu estava em conversa, eu não lembro muito bem com quem eu estava conversando, mas a pessoa me perguntou a seguinte coisa: Igor, o livro, muitas vezes ele conta a história. Ele conta a história lá sobre um determinado, como se fosse um romance. Isso é passado em capítulos em capítulos. Isso não é igual uma novela? Então por que se eu assistir uma novela, não seria mais benéfico para mim do que ler um livro? E essa pergunta me deixou muito intrigado, assim, nossa, me deixou muito pensativo. E eu sou uma pessoa que, quando eu fico com uma dúvida, eu tenho que sentar e pesquisar. Ainda mais que era da minha área da neurociência do aprendizado. E aí o que eu fiz? Eu sentei e comecei a buscar informações e comecei a pesquisar, principalmente sobre essa questão do processo do aprendizado. E aí, buscando mais sobre isso, eu pude perceber que as diferenças entre, por exemplo, assistir uma novela em essa história transformada em escrita num livro são principalmente pela formação do imaginário. Então, a primeira coisa que o cérebro faz, a modificação que a leitura faz no nosso cérebro é a formação do imaginário. Porque pensa da seguinte forma: para que eu leia uma história ali do livro, geralmente não, 90% a gente imagina aquilo que está acontecendo. E quando eu imagino, eu estou tendo que me esforçar para criar personagens, para criar um cenário, para criar um fundo. Isso faz com que o meu cérebro tenha que trabalhar mais. E conforme o meu cérebro trabalha mais, ele ativa mais regiões, ele ativa mais conexões neurais. Isso faz com que o meu cérebro fique mais inteligente. Vamos dizer assim, ele vai ficando melhorando o processo dele. É a mesma coisa se a gente tivesse um Windows e a gente vai começando a turbinar ele para deixar ele cada vez melhor. Então, cada vez que eu preciso imaginar sobre a cena ou imaginar o que o personagem está falando, como ele é, como é os traços do olho dele, como é o cabelo, isso faz com que eu tenha que criar essa imagem, isso faz com que a minha cabeça tenha que trabalhar mais para fazer esse processo. Em contrapartida, quando eu estou assistindo, por exemplo, uma novela, uma série ou um filme, os personagens, o fundo, o cenário, tudo já está ali. Então a minha cabeça não precisa ter esse esforço para eu fazer isso. Então a primeira coisa que a leitura faz de transformação na nossa mente é a principal causa de pegar uma coisa e fazer com que o nosso cérebro tenha que trabalhar mais para transformar isso e cada vez mais trazer isso em ilustração. E por isso que muitas pessoas que leem muito são muito criativas. Por quê? Processo de formação de imaginário, elas precisam imaginar aquilo, elas precisam criar isso na cabeça primeiro. Já viu que hoje em dia as pessoas estão tendo muitas dificuldades para ser criativas, para sair do comum, para sair daquilo que já é tradicional? Por quê? O processo delas de tão viciado que está a acostumar com receber tudo pronto, ele fica muito preguiçoso. Então, se você não trabalha o cérebro, ele vai ficando cada vez mais lentificado e cada vez mais preguiçoso. Isso faz com que as suas regiões neuronais vão se atrofiando. Essa é a palavra certa que a gente usa para os neurônios que vão deixando de ser trabalhados. Então ele vai atrofiar, ele vai diminuir e vai ficando mais fraco. E para quem não entende um pouco do neurônio, eu vou só dar uma pincelada. O que acontece basicamente? A gente tem um neurônio, vamos fingir que isso aqui é um neurônio, e a informação passa por isso aqui. Se o neurônio começa a atrofiar, o que vai acontecer? Deixa eu ver se eu consigo pegar um fio aqui para mostrar para vocês. Bom, vamos supor que é isso aqui, ó. Conforme o neurônio vai atrofiando, o que vai acontecendo? Ele vai começando a enrugar. E nisso que ele enruga, para uma informação passar, ela vai ter que demorar mais tempo, ela vai ter mais tempo. Alguma coisa se a gente tivesse uma mola. E a informação que tivesse que passar pela mola, ela vai ter mais tempo para conseguir passar. Isso faz com que a gente tenha o que a gente chama de informação e pensamento lentificado, que é quando a minha cabeça e o meu processo de pensar está muito lento. Então essa é a primeira coisa que a leitura faz de transformação no nosso cérebro. Bom, e a segunda coisa que a leitura faz de transformação, principalmente no nosso cérebro, é que ela cria novas áreas e novas regiões. Como eu tinha comentado, ela ativa mais neurônios. Mas mais do que isso, quando a gente lê, a gente tem
criação de repertórios. Então, conforme a gente vai lendo palavras, a gente aumenta o nosso repertório. O que isso acontece? Aumenta o nosso vocabulário. Quanto mais a gente vai lendo sobre as informações, mais a gente vai aumentando o nosso campo de conhecimento. Isso faz com que cada vez mais a gente vai se tornando inteligente. Eu sempre coloco em aspas, porque definição de inteligência é bem complicado de trazer aqui para vocês. Mas conforme você vai lendo, o teu processo de aprendizado vai aumentando. Porque se pensa da seguinte forma, a pessoa que escreveu um livro, ela normalmente levou um certo tempo para ela produzir aquilo que ela escreveu. Principalmente se for um livro de pesquisa, por exemplo, como esse aqui da Marianne Wolf, que eu vou comentar com vocês mais pra frente. E o que acontece? Ela provavelmente fez pesquisas, ela leu muitos artigos. Então o que acontece? Você recebe uma quantidade muito grande de informações boas. Por quê? Ela leu vários artigos, selecionou aquilo que era importante e condensou num conteúdo apenas. Isso faz com que você tenha acesso a informações muito boas em pouco tempo. Isso faz muita diferença. Isso diminui a tua curva de emburrecimento muito. Por quê? Você tem acesso a grandes conteúdos condensado em um conteúdo pequeno. Isso te poupa do quê? De você ter que ler todos os artigos que ela leu para daí sim entender esse processo. Isso facilita, principalmente quando a gente tem perguntas a responder. Lembra que eu comentei que a maioria das minhas leituras acontece com perguntas? Geralmente são dúvidas que eu tenho. Então, por exemplo, como funciona o processo do aprendizado de uma criança de 5 anos? Isso pode ser uma pergunta de uma pessoa. E quando você busca isso no livro e já tem um livro explicando sobre isso, facilita o teu aprendizado e a tua curva de emburrecimento. Por quê? E aquilo tudo vai te poupar de você ter que sentar e pesquisar cada vez mais. Isso faz com que você tenha um acesso a um conhecimento muito mais rápido. E antes de ir para o último ponto, eu quero te convidar a se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Eu solto vídeo segunda e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar em relação aos estudos. Eu também te convido a entrar na formação de leitores. Lá eu te ensino a ler da forma correta e a melhorar o teu processo de leitura e de aprendizado, principalmente para acelerar o teu processo de ler. Então lá é um guia completo para te ajudar em relação à leitura. Tá aqui embaixo no link, tá escrito Formação de Leitores. Eu também te convido a se inscrever e fazer parte da minha mentoria, lá onde eu vou te ensinar a como aprender a estudar de verdade, onde eu vou te ensinar como você estuda da forma correta. Então se você quer aprender sobre isso também, tá aqui embaixo também, escrito como Mentoria MIP. E agora o último ponto, mas não menos importante, é que, segundo a Marianne Wolf, a pesquisadora desse livro aqui, que se chama O Cérebro no Mundo Digital, ela traz sobre uma questão muito importante que a leitura transforma no nosso cérebro, que é a formação de empatia. Por exemplo, quando a gente está lendo um livro que a gente chama de leitura de prazer, que é aqueles livros mais tranquilos, que vão contar uma história em si, não com o objetivo central de fazer uma pesquisa, igual eu comentei agora há pouco, mas quando a gente está fazendo essas leituras assim de histórias e tudo mais, a gente tem a possibilidade de ser um personagem, de viver a vida dele no imaginário. Lembra que eu comentei sobre o imaginário? Na mente você consegue viver como é a realidade dessa pessoa, como é a vida dessa pessoa. Isso faz com que você consiga construir o que a gente chama de empatia, que é o ato de se colocar no lugar do outro, entender como é a vida de outras pessoas, entender como funciona o processamento de pensar de cada um, de como cada um age, por que cada um age de certa forma. Isso faz com que você crie empatia. E no mundo de hoje, isso é de extrema importância. Você entender a função da empatia, entender como ela funciona, e a leitura traz isso pra gente. Então essa é uma função principal da leitura, porque você não consegue naturalmente, pessoalmente, você se transformar na outra pessoa e começar a viver a realidade dela. Você só consegue fazer isso através das histórias no seu imaginário que você tem através da leitura. Então a leitura, ela possibilita que você consiga ver realidades diferentes, ver vidas diferentes, formas de pensar diferentes. Isso faz com que você cada vez mais vá abrindo a sua mente, o seu horizonte. Eu sempre gosto de trazer, quando eu vou falar sobre essa questão de empatia, do livro dos Miseráveis, do Victor Hugo. Victor Hugo é um grande escritor e o livro Os Miseráveis, para mim, é um exemplo ótimo da questão de empatia. A gente tem uma personagem no livro que se chama Cosette. Cosette é uma menina de 6 anos que foi... A mãe deixou para pessoas cuidarem, pessoas, vamos dizer assim, desconhecidas cuidarem,
porque ela não tinha condição para manter a filha. Então ela deixou lá e esses cuidadores dela acabavam judiando dela, não deixavam, tratavam ela mal, ela trabalhava desde os 6 anos e mesmo assim ela mantinha a pureza. Isso é uma questão muito interessante para você ver como que a inocência de uma criança, como funciona o pensamento da criança, isso trazido, claro, na leitura, um personagem, faz muita diferença para a construção não somente do teu cérebro, mas para a construção de quem você é no mundo. Isso faz com que você abra suas perspectivas de vida e faz com que você repense sobre as coisas que você faz e as coisas que você age. Até mesmo a própria a Bíblia. Muitas pessoas aqui têm o costume de ler a Bíblia, que me acompanham, eu sei disso. E quando você começa a ler os ensinamentos, você começa a pensar sobre as coisas. Isso faz com que você crie empatia. Você começa a pensar sobre as ações que o livro trouxe, as histórias que, por exemplo, o livro da Bíblia traz. Isso faz com que você construa cada vez mais a empatia. Isso é extremamente importante, tanto para o teu cérebro, para a formação do teu imaginário, quanto para você como pessoa em si. Isso faz muita diferença. Se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar, então já se inscreve que tem muito conteúdo para te ajudar. Outra coisa que eu quero alertar para vocês é que eu estou com a formação de leitores aberta. O que é formação de leitores, Igor? Formação de leitores é a minha masterclass onde eu ensino as pessoas a lerem da forma correta e a melhorar o seu processo da leitura. Então lá tem um guia total. Eu vou deixar o link do acesso da formação de leitores aqui embaixo para vocês. É só vocês clicarem, o preço está ótimo e vocês conseguem ter um acesso a um conteúdo muito enriquecedor, principalmente na questão da leitura. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!